Mas eu tenho alguns minutos aqui, antes de nós orarmos pelas famílias. Eu gostaria de lembrar a vocês algo que nós estamos enfatizando aqui. Uma igreja com famílias transformadas por Jesus manifesta o reino de Deus sobre a terra. E para que isso seja possível, para que isso seja uma realidade, Jesus não apenas se sacrificou, mas Ele também ressuscitou, para que pudesse estar numa posição de domínio, de governo, de reino. Em Hebreus capítulo 2, versículo 10, está escrito que Deus, conduzindo muitos filhos à glória, pelo processo da salvação, conduzindo muitos filhos à glória, Ele aperfeiçoou, por meio dos sofrimentos, aquele que estaria colocado como reino, como rei, como Senhor, como Cristo. Então, aperfeiçoou aquele que foi o autor da salvação. Então, a Bíblia é clara quando diz que Jesus, ao ir para a cruz, Ele providenciou um meio pelo qual nossos pecados fossem perdoados e fôssemos purificados. Isso é bem claro para todos nós. Mas Hebreus 2:10 está dizendo que o Pai, ao conduzir Jesus para a cruz e passar por todos aqueles sofrimentos que Ele teve antes da cruz e na própria cruz, Ele estava aperfeiçoando o autor da salvação das nossas vidas. Então, há um propósito maior na cruz. Não apenas criar uma justiça, um caminho de justiça que permita perdoar pecados, libertar as pessoas, né? Enfim. Libertar as pessoas, sarar das suas enfermidades, como nós cremos muito apropriadamente, né? Mas também o caminho da cruz trouxe um sofrimento maior para Jesus. Obrigado. Um sofrimento maior para Jesus. E esse sofrimento, ele teve um propósito: aperfeiçoar, tornar o autor da nossa salvação perfeito. Perfeito para quê? Para estabelecer o reino de Deus nos céus e na terra, para guiar todos os filhos para a glória de Deus, para levar todos os filhos de Deus a reinar com Ele. Então, os sofrimentos da cruz aperfeiçoou, tornou possível isso, ou seja, conseguiu elevar Jesus como ser humano a uma categoria superior. E por isso, todo o sofrimento que nós enfrentamos, não por causa dos nossos pecados, mas todo o sofrimento que nós encaramos por causa do Evangelho, por causa do nosso testemunho em Cristo, por causa da nossa fé, esses sofrimentos têm uma recompensa diante de Deus. Eles vão produzir aperfeiçoamento em nossa vida. Esse sofrimento nos torna perfeitos, nos torna burilados, trabalhados, aperfeiçoados, de tal modo que Ele trará no futuro uma glória de Deus para nós, e glória para Deus também. E por causa disso, porque Jesus fez o que fez, encarou tudo com obediência, né, e seriedade, a palavra de Deus também diz que nós devemos nos oferecer como um sacrifício.
Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz assim: rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos ou as vossas vidas em sacrifício santo, ou em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou espiritual. Então nós, em Cristo, somos chamados a adorar a Deus. Antes adorávamos o pau, a pedra, as coisas revestidas de ouro, de prata e outras coisas mais. Mas agora aprendemos que só há um Deus e Senhor sobre todas as coisas. E a nossa adoração a Ele tem uma característica de sacrifício. Não é isso que os israelitas faziam na antiga aliança? Eles não vinham lá no templo ou no tabernáculo levar os seus animais para serem sacrificados segundo a lei, para para cobrir os seus pecados, ou então levavam os sacrifícios para ações de graças, ou para uma consagração. Então os diversos sacrifícios que iam à presença de Deus, era todo por meio de um animal. Era uma forma válida, porque foi o Senhor que estabeleceu isso, mas ela era temporária, tinha tempo de validade. Quando Cristo veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sacrifício de Jesus foi único, perfeito, totalmente válido, suficiente. Então não precisa mais de nenhum outro sacrifício de animal para buscar em Deus o perdão, ou restaurar o relacionamento, ou encontrar a graça de Deus que cada um precisa. Agora não precisa mais. E aquilo era o culto do Velho Testamento. Esse era o culto. As ofertas dos animais no templo, as orações, os cânticos, tudo isso fazia parte do culto que os sacerdotes administravam, e o povo de Israel levava as ofertas segundo a lei para servir de culto ao Senhor, para alcançar a bênção de Deus. No Novo Testamento, os sacrifícios continuam, mas não de animais. São os nossos sacrifícios, das nossas vidas. Apresentei os vossos corpos. Lá eram corpos de animais. Aqui são os corpos, ou a vida daquele que foi redimido. Um sacrifício não para perdoar pecados, porque Ele já perdoou os nossos pecados. Sacrifícios de consagração. Sacrifícios que reconhecem que Deus é Deus. Sacrifícios que reconhecem que Jesus é o Senhor. Sacrifícios que honram a Deus, que glorificam ao Senhor. Então, o culto do Novo Testamento é buscar ao Senhor, ou apresentar-se diante do Senhor, um sacrifício vivo, santo, porque foi santificado por Deus por meio de Jesus, por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, e agradável a Deus. Então, quando nós buscamos ao Senhor, de coração limpo e aberto, nos rendemos a Ele, para que a vontade dEle esteja em nós, através da sua bênção, nós estamos cultuando ao Senhor. Então, existe sim um tipo de sacrifício. Aqueles, segundo a lei, cessaram, mas há um sacrifício que agrada a Deus. E se você for lá no Salmo 51, diz que os sacrifícios que agradam a Deus é coração quebrantado, espírito contrito. Isso faz parte do nosso culto ao Senhor. Pois bem, então, quando nós entendemos isso, dia após dia, nós podemos buscar ao Senhor dentro dessa característica, adorando ao Senhor, bendizendo, mantendo um coração quebrantado,
humilde, receptivo, cheio de expectativa, nos alimentando da palavra, nos fortalecendo com a palavra e com as promessas de Deus, nos fortalecendo também com a graça de Deus, né? Permitindo que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade, nos ensine todas as coisas, nos guie como a filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. Por isso é que nós recebemos o Espírito Santo para estar continuamente em nossas vidas. E por falar nisso, dentro desse culto, dentro que somos levados a servir ao Senhor, o mandamento máximo de Jesus para a sua igreja está lá em Mateus 28, 18 a 20, e também em Marcos 16. Marcos diz, Mateus diz, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ensinado, ou levando-os a obedecer o que eu vos tenho ordenado. Então, e ele diz também, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. No início do texto ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos. Em Marcos 16, diz para ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ou seja, a mesma ordem está expressa em dois textos, né, diferentes, de forma diferente, mas é o mesmo ide, a mesma ordenança de Jesus. Ontem à noite eu coloquei lá no Zap da igreja um vídeo da Aline lá de Israel, né, que ela gravou falando de como e onde Jesus chamou os seus discípulos para dar essa ordem, né? Depois que ele havia ressuscitado. A palavra diz que ele falou para as mulheres, diga aos meus irmãos que eu vou encontrá-los na Galileia, para que eles possam ir para lá, e lá eu estarei com eles, né? Lá eu os encontrarei. E em dois textos fala sobre isso, e que depois os discípulos realmente foram para a Galileia, só não diz o local. E este vídeo que a Aline gravou fala sobre isso, mostra o possível local mais apropriado, né, que existe lá na Galileia, um monte alto, né, e ela mostrou o que tem naquele monte, uma coisa muito interessante, né? Falou da arqueologia, que revelou várias coisas que tem naquele monte, e bem no alto do monte ele falou, este é o lugar em que Jesus trouxe os seus discípulos, seus 11 discípulos, para dar a eles a ordem que está em Mateus 28, né? E do alto do monte, quem não viu quem não pôde ver esse vídeo? Não pôde ver, né? Então eu vou falar rapidamente. Do alto do monte você tem uma visão de toda a Galileia, todas aquelas cidades, né, onde os discípulos viviam, né, onde Jesus fez a maior parte do seu ministério, né, as cidades de Betsaída, Cafarnaum, Genezaré e outras, né, e aí na frente o mar da Galileia, que na verdade é um lago, né, mas ele é muito grande. Então ele é tido como um mar, e do outro lado, uma outra parte do outro lado, tem as montanhas de Golã, que faz divisa com a Síria, né? E uma outra parte ainda do outro lado, você tem a região de Decápolis, são 10 cidades que naquela época eram predominantemente habitadas por gentios, de várias nações, não é? E Jesus dá a ordem para eles, né, irem a todas as nações, começando de Jerusalém, na Judéia, na Galileia, e ir até os gentios, né? E os gentios ali estavam perto deles, era só atravessar o mar da Galileia, você tinha 10 cidades para pregar o evangelho para os gentios. Então, o que eu quero destacar desta ordem e desta palavra é que para fazer discípulos nós temos uma estratégia de 5 pontos. O primeiro é ganhar.
pregar o Evangelho, dar o testemunho para ganhar as pessoas para Cristo. Depois consolidar, firmar a decisão que a pessoa tomou. Depois conduzir no ensino do discipulado, nas coisas que nós já temos aprendido, nas coisas que nós estamos vivendo em Cristo Jesus. Estas serão passadas para o novo convertido, para que ele também participe da mesma vida de Jesus que nós estamos participando, para que ele ande no mesmo caminho da forma como nós andamos. Isso é discipulado. E depois treiná-lo para fazer isso com outros. E depois enviá-lo, capacitá-lo para fazer isso, reproduzindo a ordem de Jesus através da vida dele. Esse não é um processo longo. O processo de maturação, de maturidade, da obra completa que Jesus tem em nossas vidas, ele dura a vida inteira. Mas esse processo que permite ao novo convertido conhecer estas coisas, ser treinado, capacitado para fazer discípulos, é algo que leva de 1 ano a 1 ano e meio, não mais que isso. Não mais que isso. É suficiente quando ele é bem conduzido, né? Então isso torna o novo convertido uma pessoa transformada. Transformada por Jesus? Sim. Não somente ele, mas a sua família. Porque a palavra de Deus e o mover do Espírito tem poder para transformar as pessoas e as famílias. E por que precisa transformar as famílias? Porque Jesus é o descendente de Abraão que iria abençoar todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra. Se você tem uma pessoa transformada, ele tem a capacidade em Deus de gerar uma transformação na sua família. E se você tem uma família transformada, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito e pela palavra, ele pode transformar um bairro, uma região. Talvez a gente fique assim um pouco cético, porque nós não temos visto essa obra acontecer. E sabe por que ela não tem acontecido? Porque nós temos uma parcela de culpa ou de responsabilidade em não buscar ao Senhor, em não de fato desejar fazer a vontade de Deus, de não cumprir a lei, a ordem que Ele deixou, de não viver em unidade como corpo, né? Edificando a nossa fé, combatendo o bom combate, espalhando o Evangelho e buscando em Deus o poder desta graça, para que a palavra de Deus seja espalhada e se cumpra. Se nós fizermos aquilo que Deus espera de cada um de nós, Ele vai abençoar as nossas ações e as nossas palavras. Ele vai cumprir aquilo que nós estamos pregando. Ele vai cumprir e vai honrar a nossa fé que nós estamos exercitando. Mas por que nós temos sido tímidos, acomodados, mais presos em nós mesmos, mais amantes de nós mesmos e das coisas que nos cercam, do que amar o nosso próximo e nos envolver com aqueles que estão ao nosso redor? Por isso nós também não temos visto uma ação maior ou mais gloriosa do Espírito Santo. Deus não tem podido dizer amém para confirmar a sua palavra, porque a palavra dele tem sido frágil, pequena, limitada em nossas vidas ou através das nossas vidas. E é isto que eu entendo que nós temos que corrigir. E quando eu digo nós, eu digo eu e cada um dos pastores desta igreja e todos os membros desta igreja. E aquele você que nos acompanha, que não tem sido fiel, que não tem se entregado verdadeiramente, que não tem buscado ao Senhor e se apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que não tem permitido ser transformado pela renovação da sua mente. Porque se a mente não é renovada,
A gente continua pensando daquela velha maneira de viver, continua praticando aquela velha maneira de viver. Então não tem transformação. Se não tem transformação, não tem frutos, não tem resultados. A vida cristã é pobre, é frágil, é tímida, é pouco produtiva e menos frutífera ainda. Mas Jesus fez o que fez na cruz e se apresentou e deu a ordem, porque Ele garante que o que Ele pede é possível de ser realizado. E o que nós fazemos em nome de Jesus, Ele vai garantir que se cumpra. Quando você orar por um enfermo, ele será curado. Quando você pregar a palavra para alguém, ou dar um testemunho da sua vida para alguém, aquela palavra será luz no coração daquela pessoa. E o Espírito Santo vai se encarregar de convencê-la de que o que você está falando é verdade. E se ele quer mudança, ele tem que aceitar essa palavra. É isso. Então, vamos nos fixar dos 5 pontos, vamos nos fixar no primeiro, ganhar. Vamos orar ao longo deste mês de maio, pelas pessoas que nós queremos ganhar para Cristo, pelas pessoas que você sabe que estão perdidas, enroladas, confusas, oprimidas, que precisam de Jesus urgentemente. Vamos orar e buscar a oportunidade para falar com elas, para chegar até elas. Vamos pedir que o Senhor remova os impedimentos e quebre a força do maligno, que porventura esteja cegando os olhos, os ouvidos, para que quando ela ver e ouvir o que você tem a compartilhar, aquilo seja recebido por ela. O maligno quer prender as pessoas, quer manter no engano, na mentira, no ódio, no erro, na falsidade, na opressão, na ilusão do engano desta vida. Nós temos que orar para que isso caia por terra, saia no meio das famílias, no meio das pessoas, e a verdade chegue ao coração delas. A luz penetre onde só tem trevas hoje. Vamos nos fixar em ganhar as pessoas. Vamos orar para ganhar as pessoas. Vamos orar para arrancar da mão de Satanás e do mundo as pessoas pelas quais Jesus sofreu o que sofreu, passou pela cruz, mas saiu pelo túmulo e reina para sempre. Nós nos alegramos porque nós temos um Salvador e um Senhor sobre nossas vidas. Nós estamos guardados, estamos guiados, estamos protegidos. Passamos por problemas, por lutas, por dificuldades deste mundo? Sim, porque o mundo está posto no maligno. E este mundo é construído pelos filhos de Adão. Esse mundo não é construído pelos filhos de Deus. Ele existe e ele é o que é, porque ele tem sido construído por homens e mulheres pecadores. Por gerações que vivem debaixo da maldade e da perversidade. Então, neste mundo, nós enfrentamos problemas. Mas Deus nos dá todos os recursos da sua graça para que possamos viver vitoriosamente, por cima e não por baixo, como cabeça e não como cauda. Servos de Deus, mas não servos da escravidão do mundo. Servos de Cristo, que honram e glorificam o Senhor, mas que combatem o mal, que combatem o império das trevas. Aleluia. Então vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Quem vai se comprometer a buscar em Deus e a ganhar pessoas para Jesus? Esse é o primeiro passo do discipulado. De cumprir a ordem de Jesus. Ide, portanto, e fazer discípulos. Primeira ação, ganhar pessoas para Jesus. Quem quer ganhar? Eu estou de pé. Quem vai ficar de pé comigo? Quem vai ficar de pé comigo para dar esse passo? Aleluia.
Vamos orar dia após dia, dia após dia. Senhor, põe no meu coração aquela pessoa do meu relacionamento, da minha vizinhança, da minha parentela, que o Senhor quer alcançar. Usa a minha vida. Eis-me aqui como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o meu culto espiritual para o Senhor. Aleluia. Diga comigo: Pai querido, em nome de Jesus, eu me apresento para cumprir a palavra de Jesus, de ir e fazer discípulos de todas as nações, começando do lugar onde eu vivo e moro, e espalhando por toda a terra. Aceita a minha vida nesta manhã, para ganhar pessoas para Jesus. Me dá a tua graça, guia-me pelo teu Espírito, me dá a alegria da salvação, me reveste com coragem e ousadia, e pelo teu Espírito me ajude a fazer esta obra. Cobre a minha vida com o poder do sangue de Jesus e me livra de toda a armação diabólica, laços do passarinheiro, setas malignas, porque eu vou caminhar em nome de Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, para a glória do Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.